Entre as ondas revoltas do Atlântico e os ventos salinos que acariciam as falécias, Portugal guarda segredos antigos que o tempo não conseguiu apagar. São histórias sussurradas pelos pescadores ao cair da noite, cantadas em murmúrios pelas águas e gravadas nas pedras das vilas costeiras. Lendas que nasceram do medo, da fé e da saudade, onde o mar não é apenas um cenário, mas a personagem. Neste vídeo, vamos mergulhar nas profundezas do imaginário português e descobrir 7 lendas marítimas que continuam a assombrar quem ousa escutá-las. Prepara-te para navegar entre milagres, maldições, aparições e pactos esquecidos. Porque quando o mar fala, nem sempre é para acolher. Este é o Top 7 de lendas marítimas de Portugal. Número 7. Na costa norte da ilha de São Jorge, onde as falécias se erguem como muralha de basalto e o mar parece conversar com as pedras, existe uma formação geológica singular, a Ponta Furada. Mas este buraco na rocha não é obra do acaso, é, segundo a tradição, milagre moldado por fé. Conta a lenda que São José, acompanhado da Virgem Maria e do Menino Jesus, navegava num pequeno batel a remos ao longo da costa. O dia era de sol e mar manso, mas São José, conhecedor dos perigos escondidos nas correntes, mantinha-se prudente. Ao chegar à imponente pedra de Carajau, viu-se diante de uma formação rochosa colossal, impossível de contornar sem perder horas de viagem. Cansado de remar, confiando no poder divino, levantou a mão, estendeu o dedo indicador e tocou no centro da rocha. Como se fosse feita de massa de pão de milho, a pedra cedeu, abrindo um buraco ao nível da água, por onde a Sagrada Família passou, seguindo rumo ao Toledo açoriano, onde se encontraram com a paisagem e decidiram ficar. A população, maravilhada, construiu uma ermita em honra de São José, que se tornou padroeiro do curato. Diz que a altura do buraco aberto pelo santo é igual à torre da igreja erguida para o acolher. E a pedra que foi empurrada para abrir o caminho está ali, no mar, como um pequeno ilhéu que ainda hoje se ergue sobre as águas. A Ponte Furada, encimada pelo pico da Ponte Furada, é mais do que uma curiosidade geológica. É testemunho de fé, de proteção divina e da ligação entre o sagrado e o natural. E há quem diga que, ao passar por ali de barco, o mar acalma, como se ainda respeitasse o gesto do santo que o moldou. Número 6. Na costa sul da Ilha do Pico, onde as fragas negras se erguem como muralhas contra o Atlântico e o vento sopra com voz de marinheiro antigo, nasceu uma lenda que mistura naufrágio, fidelidade e redenção. A lenda da calheta de Nesquim. Corria o século XVI. Um veleiro vindo do Brasil, carregado de madeiras tropicais, bordejava a ilha em busca de porto seguro. A noite caiu sem aviso e com ela veio uma tempestade feroz. As ondas cresceram como montanhas e o céu rasgou-se em trovões. O navio, impotente, foi lançado contra as rochas da costa, despedaçando-se nas fragas como um brinquedo de papel. Dos destroços, apenas 3 homens sobreviveram: João Redondo, Joaquim Valim e o capitão Diogo Vaz Dourado. Mas não foi a sorte que os salvou, foi o latido persistente de um cão de a bordo, chamado Nesquim. Guiados pelo som do animal, os naufragos rastejaram pelas pedras até uma pequena baía escondida, onde a fúria do mar parecia acalmar-se. Ali encontraram abrigo, alimento e esperança. Cada um seguiu destino diferente. João Valim fixou-se na ribeira do meio, João Redondo partiu para a Madalena e o capitão escolheu viver no lugar que viria a chamar-se Foros. Mas foi em honra do cão que aquela baía passou a ser conhecida como Calheta de Nesquim, nome que perdura até hoje, gravado na memória da ilha e no brasão da freguesia, onde se vê um cão preto em posição de alerta. Há quem diga que, nas noites de tempestade, ainda se ouve os latidos de Nesquim a ecoar entre as rochas, como se o fiel companheiro continuasse a guiar os perdidos até à terra firme. Número 5.
No tempo dos grandes mares por desbravar, quando o horizonte era promessa e o vento soprava segredos do além, ergue-se uma lenda que mistura fé, promessa e descoberta, a lenda da ilha de Santa Maria. Corria o século XV. Gonçalo Velho Cabral, frade devoto da Virgem Maria e navegador ao serviço do infante Dom Henrique, fez-se ao mar com uma caravela e uma promessa. Daria o nome da senhora à primeira terra que encontrasse no vasto mar-oceano. As viagens eram longas, incertas e os dias confundiam-se com as noites. A tripulação rezava diariamente, pedindo proteção divina. O gageiro, no alto do mastro, vigiava o horizonte com olhos cansados, procurando qualquer sinal de terra firme. Foi então, num dia claro de agosto, dia de Nossa Senhora, que uma nuvem surgiu na linha do horizonte. Cresceu, ganhou forma e tornou-se terra. No exato momento em que o gageiro gritou terra à vista, Gonçalo Velho e os seus homens estavam a rezar a Ave Maria e pronunciavam as palavras Santa Maria. O navegador viu nisso um sinal divino. A promessa feita à Virgem estava cumprida. A primeira ilha descoberta nos Açores recebeu de imediato o nome de Santa Maria, a ilha-mãe do arquipélago. Desde então, a fé em Nossa Senhora permaneceu viva na ilha, celebrada todos os anos a 15 de agosto. E há quem diga que, nas manhãs de bruma, o nome Santa Maria ainda ecoa sobre as ondas, como se a ilha nunca tivesse deixado de ser uma dádiva do céu. Número 4. Na costa suave da ilha de Santa Maria, onde o mar se estende como um lençol de prata e as noites de lua cheia parecem suspender o tempo, ergue-se uma lenda que mistura fascínio, feitiço e desejo, a lenda da sereia da praia. Num tempo em que os lugares ainda não tinham nome, vivia junto ao mar um velho pescador com o seu filho, já homem. Nas noites claras, sentava-se à porta de casa, a contemplar o oceano e a escutar uma voz doce que vinha das ondas. O pai, conhecedor das histórias antigas, avisava: é o canto das sereias. Encantam os homens e levam-nos para o fundo do mar. Foge delas, meu filho. Mas quanto mais o pai o alertava, mais o jovem sonhava com aquelas vozes. Numa noite de luar intenso, desceu sozinho até à praia e escondeu-se atrás de um penedo, esperando ver com os próprios olhos as criaturas do mar. As horas passaram e o canto tornou-se mais próximo. De repente, surgiram raparigas de beleza rara, metade mulher, metade peixe, dançando sobre as águas com os cabelos ruivos e gestos suaves. O jovem, tomado pelo encanto, correu pela areia para tentar agarrar uma. As sereias fugiram com agilidade, lançando-se ao mar. Todas, menos uma. A que ficou, contorcia-se para se libertar, chorava e esperneava. O jovem, assustado e sem saber o que fazer, lançou um esconjuro e deu-lhe uma pacada seca na nuca. Nesse instante, as garras desapareceram e o corpo de peixe transformou-se em corpo de mulher. A sereia tornara-se humana. O jovem apaixonou-se de imediato, levou-a para casa, casou-se com ela e foram viver para Almagreira. Diz que muitas das mulheres de cabelos vermelhos daquela freguesia descendem da bela sereia e que, nas noites de lua cheia, ainda se ouve o seu canto a dançar sobre as ondas. Número 3. Na vastidão do mar português, onde a esperança navega ao lado com o destino, ergue-se uma lenda que mistura beleza, desejo e perdição, a lenda da Barca Bela. Conta-se que, num porto esquecido pelo mar, repousava uma embarcação de linhas delicadas e velas alvas como nuvens de verão. Era chamada de Barca Bela, não apenas pela sua aparência, mas pela promessa que carregava, a de uma viagem gloriosa rumo a terras distantes e sonhos por cumprir. O pescador que a comandava era jovem, destemido e encantado pela sua embarcação.
Ignorando os avisos dos mais velhos, lançou-se ao mar numa manhã de céu nublado, quando a última estrela ainda se escondia por trás das nuvens. A bordo, levava apenas o desejo de conquista e o canto da sereia que, dizem, ecoava nas suas memórias. Mas o mar, ciumento e imprevisível, não perdoa vaidades. A barca bela foi engolida pelas ondas sem deixar rasto. Nem vela, nem remo, nem grito. Apenas silêncio. Diz que o pescador foi seduzido por uma sereia, não de carne e escama, mas de ilusão e ambição, e que, ao tentar agarrá-la, perdeu-se para sempre nas profundezas. O poema de Almeida Garrett eternizou esta lenda, transformando-a num símbolo da alma portuguesa, bela, sonhadora, mas vulnerável ao encanto do desconhecido. A barca bela tornou-se metáfora da viagem interior, da busca que nos leva ao mar e, por vezes, ao naufrágio. Há quem diga que, nas madrugadas de nevoeiro, ainda se vê a silhueta da embarcação ao longe, como um fantasma de velas abertas, navegando entre o mundo dos vivos e o reino das águas. Número 2. Na noite de 8 de julho de 1832, as praias de Matosinhos receberam em silêncio o exército liberal de Dom Pedro IV, vindo dos Açores. 7.500 homens desembarcaram com o peso da guerra nos ombros e o estômago vazio. O mar, cúmplice da história, parecia guardar um segredo gastronómico e lendário. Ao cair da noite, um oficial de longas barbas negras entrou numa taberna em Pedras Rubras. Perguntou ao jovem taberneiro o que havia para comer. A resposta foi rápida e enigmática. Temos o peixe dos 3 Fs, fanecas frescas e fritas. O oficial riu-se, pediu 2 fanecas e uma xícara de café, mas ao terminar a refeição percebeu que não tinha dinheiro para pagar. Com um sorriso meio sério, disse: afinal, o peixe não é de 3 Fs, mas de 4, fanecas frescas fritas e fiadas. No dia seguinte, o mesmo homem voltou à taberna e entregou 2 moedas de ouro ao rapaz. Só então o taberneiro percebeu quem ele era: Dom Pedro IV, o próprio imperador que liderava a revolução. A história espalhou-se como um sussurro entre as ondas e as fanecas tornaram-se símbolo de resistência, humildade e destino. Número 1. No tempo das grandes navegações, quando os mares eram vastos e as rotas incertas, partiu de Lisboa uma nau carregada de esperança, fé e destino. Era a nau Catrineta, embarcação valente que cruzava o Atlântico em busca de novas terras e glórias para o reino. Mas o mar, sempre imprevisível, tornou-se inimigo. Dias viraram semanas e semanas viraram meses. A comida escasseava, a água tornava-se amarga e os homens, consumidos pela fome e pelo medo, começaram a perder a razão. O capitão, firme no seu posto, rezava e mantinha a disciplina, mesmo quando a tripulação murmurava sobre sacrifícios e pactos. Foi então que, numa noite de tormenta, surgiu uma figura sombria sobre as ondas, o próprio demónio, dizem alguns. Ofereceu salvação, vento favorável e terra firme, em troca da alma do capitão. Mas este, fiel à sua fé, recusou. Preferia morrer no mar do que trair os seus princípios. No instante seguinte, os céus abriram-se, uma estrela brilhou intensa, guiando a nau até Porto Seguro. A tripulação, salva, caiu de joelhos. A nau Catrineta tornara-se símbolo de resistência, fé e redenção. Até hoje, a sua história ecoa nas cantigas populares e nas festas marítimas, lembrando que, mesmo nas maiores provações, há sempre uma luz que guia quem não se rende. Agora conheces 7 lendas marítimas de Portugal, cada uma envolta em névoa, superstição e ecos de um passado que ainda ressoa nas ondas. Cada história revela uma faceta oculta da nossa costa, onde o mar não é apenas água, mas também memória, medo e magia.
Seja verdade ou apenas lenda, estas narrativas continuam a intrigar e assombrar quem ousa escutá-las. E talvez, ao fim desta viagem, o verdadeiro arrepio seja perceber o quanto ainda há por descobrir nas sombras do Atlântico. Se gostaste do vídeo, deixa o teu like e subscreve ao canal para não perderes outros relatos obscuros como este. Até ao próximo mistério!